Que alegria poder mais uma vez estar aqui para juntos nós compartilharmos uma palavra de Deus. O texto que eu quero trazer a reflexão para hoje está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, os versículos 1 ao versículo 3, que diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, ou Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias era um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu. Segundo Esdras, capítulo 5, versículo 1, declara que ambos animaram os judeus em Judá e Jerusalém a persistirem na reconstrução do templo nos dias de Zorobabel, que era o governador, e de Josué, que era o sumo sacerdote. Zacarias, ele era nascido em Babilônia durante o período de 70 anos de cativeiro em que o povo de Israel esteve cativos na Babilônia. Zacarias estava entre os remanescentes que retornaram sob a liderança de Zorobabel e de Josué por volta do ano 538 antes de Cristo, que retornaram a Judá. Embora os 3 primeiros versículos do livro mostram um Deus desgostoso com a geração anterior ao cativeiro, porque está escrito no versículo 2: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. As profecias de Zacarias representam uma expressão de Deus de grande consolo, encorajamento e esperança, não somente para os judeus daquela época que eram contemporâneos do profeta Zacarias, mas também para todos nós nos dias em que nós estamos vivendo. E talvez a impressão que se tenha é que deste texto a gente não consiga extrair nenhuma mensagem que seja proveitosa para os nossos dias. Porém, à medida em que nós vamos descorrer e vamos estudar e vamos vasculhar o que significam os nomes, nós vamos observar que há 3 mensagens importantíssimas, não somente para os dias de Zacarias, mas também para os nossos dias, que estão envolvidas nestes nomes que aparecem no versículo 1. Portanto, eu quero trazer uma reflexão baseada no seguinte tema: Jeová se lembra e abençoa no tempo determinado. Jeová se lembra e abençoa no tempo determinado. Isso porque nós vamos encontrar estes significados dos 3 nomes que aparecem aí no versículo 1. Zacarias, que é o nome do livro e também o nome do profeta, significa Jeová se lembra ou Jeová se lembrou, sugerindo que a referência é da oração de um pai por seu filho. O objetivo principal é saber que Deus se lembra. A palavra de Deus diz assim: Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías, capítulo 49, dos versículos 14 ao versículo de número 16. É impressionante esta palavra do profeta Isaías. E é importante porque esta palavra indica 3 coisas muito essenciais para a nossa vida. A primeira coisa que esta palavra nos indica é que o amor de Deus por nós é maior do que a afeição natural que uma mãe amorosa dedica a seus filhos. O amor de Deus por nós é maior do que a afeição natural que uma mãe amorosa dedica por seus filhos. Segundo, sua compaixão por nós nunca cessará, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida.
Sua compaixão por nós nunca cessará, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida. Em terceiro lugar, a evidência do grande amor de Deus é que Ele nos gravou nas palmas das suas mãos, de tal maneira que nunca nos esquecerá. Observe, nós temos um Deus que nos ama mais do que a afeição de uma mãe. Nós temos um Deus que se compadece de nós em qualquer circunstância. E também nós temos um Deus que não se esquece de nós, porque Ele gravou-nos nas palmas das suas mãos. Em segundo lugar, a segunda mensagem que nós encontramos aqui, a primeira mensagem é que Deus se lembra, que Deus não se esquece de nós. A segunda mensagem que nós encontramos aqui está escondida no nome de Berequias. Berequias significa aquele que Jeová abençoou ou abençoado do Senhor. A bênção de Deus, que vem de um Deus sábio, onipotente e onipresente, é sempre eficiente, tanto para suprir as necessidades humanas da vida, como da vida humana, da vida terrestre, como da vida no porvir. E sereis ao Senhor vosso Deus, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, diz Deus ao povo de Israel, em Êxodo capítulo 23, versículos 25 e 26, e serve para mim e para você esta palavra. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Lucas, capítulo 24, versículos 50 e 51. Jesus chama os seus discípulos, depois de haver ressuscitado, e já para ser assunto aos céus, leva-os fora até Betânia, levanta as mãos aos céus e os abençoa. Ser abençoado por Deus encerra os seguintes significados: uma dádiva divina que faz prosperar o nosso trabalho. Leia Deuteronômio 28 e 12. Em segundo lugar, a presença divina conosco. Você pode ler também Gênesis capítulo 26 e versículo 3. Em terceiro lugar, a dotação de força, poder, ajuda divina. Você pode ler também Efésios capítulo 3, versículo 16 e Colossenses capítulo 1, versículo 11. E em quarto lugar, Deus operando em nós e através de nós para realizar o bem, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 13. Veja, Deus se lembra e Deus abençoa. E a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 10 e versículo 22 que a bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta dores. Mas em terceiro lugar, a terceira mensagem que nós encontramos aqui está no nome de Ido. Ido era avô de Zacarias. Ido tem três possíveis significados. Primeiro, pode significar ou significa grande calamidade, cair, infortúnio, e com isso concorda o versículo de número 2 que diz assim: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. A calamidade, o infortúnio sofridos por 70 anos de cativeiro era resultado dos pecados de Israel, que provocou a ira de Deus. A palavra de Deus nos diz, o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixa-se cada um dos seus pecados. O segundo significado do nome Ido é amor dele, afeição do Senhor, o poder dele. E isso se revela no versículo de número 3, que diz assim: portanto, dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, o que isso significa? Que somente um Deus que ama afetuosamente faz um convite em tom de apelo ao arrependimento. Deus queria que o seu povo se arrependesse de uma forma tal que, voltando-se para Deus, Deus também se voltaria para eles com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo afeto, com a mesma afeição. Em terceiro lugar, o nome Ido significa o tempo
dele, do Senhor, ou ainda tempo determinado. Deus tem estabelecido um tempo para todas as coisas. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, tudo tem sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja o que a palavra diz quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo que estava cativo no Egito por 400 anos, ou seja, até um pouco mais, porque José já estava lá há mais tempo, aproximadamente 430 anos o povo estava cativo, e Deus chama Moisés do meio de uma sarça e diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do ferizeu e do eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo capítulo 3, dos versículos 6 ao versículo 10. Isso que Deus está falando com Moisés é uma promessa que Deus havia feito a Abraão, quando Deus o chama da terra de Ur dos Caldeus para ser a nação de Israel. Deus havia prometido uma terra boa, uma terra larga, uma terra ampla, uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra próspera. E agora Deus chama Moisés para livrar o seu povo, para levar este povo a uma terra que nela Deus havia feito uma promessa. Deus fez a promessa há mais de 400 anos para o seu servo Abraão. Chegou a hora de Deus cumprir a sua promessa, conduzindo o seu povo à terra prometida. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez na sua vida, mas eu sei de uma coisa: Deus jamais se esqueceu daquilo que Ele te prometeu, e Deus tem te abençoado todos os dias, constantemente, porque Deus é fiel em cumprir a sua promessa. E pode ser que hoje é o tempo em que Deus determinou para começar a cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Portanto, que tenhamos sempre em mente estas certezas: Deus jamais se esquece dos seus. Deus está sempre disposto a nos abençoar, porém Ele sempre o fará naquele tempo que Ele mesmo tem determinado, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito para cumprir aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Neste final de tarde, neste final de dia frio, eu quero orar por você para que o Senhor aqueça o teu coração e lhe traga a certeza de que as promessas de Deus para a sua vida ainda estão vigentes, que Ele não se esqueceu e que Ele continua te abençoando, e que no tempo determinado Ele cumprirá aquilo que Ele te prometeu. Querido Deus e soberano Pai, eu oro agora, Senhor, em favor do teu filho e da tua filha, que tem uma promessa da tua parte e que está esperando esta promessa. Eu oro também em favor daqueles que, ao passarem por dificuldades e por provações, até chegam a pensar que o Senhor os abandonou e que o Senhor os esqueceu, quando na verdade o Senhor está olhando e cuidando deles com amor eterno e com amor indizível e indescritível. Pai, abençoa-nos neste final de tarde, abençoa-nos nesta noite e dá-nos um final de semana abençoado, confiando e esperando nas tuas promessas, certos de que o Senhor as cumprirá, pois o Senhor é fiel e verdadeiro. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Deus. Amém. Meu querido, se esta mensagem lhe trouxe edificação, compartilhe com mais alguém, dê o seu like, se inscreva
inscreva no canal e que Deus abençoe o seu final de semana em nome e para a glória de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém.